Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos dar sequência àquela série de ministrações que eu iniciei alguns domingos atrás, que falam sobre um novo ciclo, um novo momento, um novo tempo. Nós até lemos na última mensagem, no último domingo, quando eu preguei, mas a gente não desenvolveu muito aí o texto de João. João capítulo 1, vamos ler o versículo 43, pulamos o 44, vamos do 45 ao 51. João 1, 43. Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Versículo 45. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Respondeu Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? E Jesus respondeu: eu o vi quando você estava ainda debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Pai, mais uma vez nós oramos, agradecidos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concede de participarmos desse momento. Viemos até este lugar para oferecer ao Senhor nosso culto, cantamos, te exaltamos, declaramos com ações de graças em canções nosso louvor, nossa gratidão, reconhecendo quem o Senhor é e o bem que o Senhor nos faz. E agora, Pai, nós nos expomos à Tua Palavra e pedimos, dando liberdade ao Senhor, ao Teu Espírito, nós pedimos que o Senhor nos ministre segundo o Seu propósito, que essa palavra venha de encontro ao que nós de fato precisamos e que o Senhor sabe. Que se nós precisamos ser confrontados, que haja confronto, se precisamos ser consolados, que haja consolo, mas acima de tudo que haja edificação, transformação, que essa palavra em nós, como semente, produza frutos para a honra, a glória e louvor do Teu nome. Amém. Queridos, nós falamos bastante aqui, e eu vou dar uma reprisada rapidamente. Falamos sobre o bom perfume, que nós somos o bom perfume de Cristo. Falamos sobre as parábolas das 10 minas, aquilo que Deus, que Jesus entregou à igreja, deixou nas mãos da igreja, antes de partir para ser coroado ao rei. Ele já foi coroado e agora ele está assentado à direita, à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, coroado, ele já foi coroado como rei, e de lá ele voltará, ele retornará para reinar sobre todos, sobre tudo, e esse dia não está longe de acontecer, e o nosso rei voltará, ele vai voltar, e quando ele voltar, como diz a parábola lá de Lucas das 10 minas, todos prestarão contas a ele. Aqueles que receberam as minas prestarão contas, quem recebeu 5, quem recebeu 2, quem recebeu 3, quem recebeu 1, quem recebeu 10, todos prestarão contas, e aqueles também que o negaram, que não o reconheceram como rei, como Senhor, também prestarão contas. É o que ensina a parábola, que aqueles que o rejeitaram e não o aceitaram como rei, que são as pessoas que ouviram o Evangelho, mas negaram, não aceitaram o amor de Deus manifestado em Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, essas pessoas também
prestarão contas. Falamos bastante, né, sobre a vida de Cornélio, sobre o exemplo de Cornélio em Atos 10, um homem que conseguiu, né, que descobriu o lugar secreto e conseguia viver na presença de Deus, um homem de temor e que temia Deus e orava incessantemente, continuamente tinha uma vida de oração. Ele descobriu aquilo que nós chamamos de lugar secreto, lugar da oração, e por isso ele se empenhava em manter esse lugar, em se manter nesse lugar. Vimos na vida de Cornélio como ele era usado, como essa graça, como a graça de Deus, aquilo que ele recebia do Senhor, transbordava através da vida dele, porque ele era um homem de oração e temor, de temor e oração, mas era também um homem generoso, que dava esmolas, acudia as pessoas na medida que as pessoas passavam por ele, cruzavam o seu caminho, né? Então Cornélio, ele descobriu um lugar secreto, ele tinha uma vida de intimidade com Deus, mas ele também tinha uma vida de testemunho, e a sua generosidade demonstrava, ele compartilhava tudo aquilo que ele recebia de Deus no seu lugar de intimidade. Nós somos o bom perfume de Cristo, né? Nós falamos bastante sobre isso. Deus, a Bíblia diz que Deus, quando nós cantamos aqui, quando nós oramos, quando nós o louvamos, a Bíblia nos ensina, diz que a nossa oração, que a nossa canção, que o nosso louvor chega a Ele como um aroma. Deus sente o nosso cheiro, Deus sente o seu cheiro, o meu cheiro. E imagine o que acontece quando a gente faz essa mistura de cheiros, né? E apresentamos a Ele os nossos aromas, quando a igreja se reúne para louvá-lo. Participar de um momento como esse é algo precioso, querido, precioso, precioso. Evangelizar, viver o Evangelho. O que é evangelizar, pastor? É viver o Evangelho. Evangelizar é mais do que você levar a pessoa, para uma pessoa, uma informação a respeito de uma religião, a respeito de regras, códigos morais. É muito mais do que isso. Viver, né? Às vezes nós achamos que evangelizar é um ministério, é uma função, é uma tarefa para quem é evangelista. Não. Evangelizar deveria ser um estilo de vida que nós todos vivemos, porque evangelizar é passar para as pessoas aquilo que nós vivemos. Quando nós comunicamos às pessoas, demonstramos às pessoas a vida que nós temos em Deus, nós estamos evangelizando. E como disse, né, o Martinho Lutero, você prega sem palavras, quando você dá testemunho de vida. Você prega sempre, deve pregar sempre, e às vezes não é nem necessário usar palavras, é com o estilo de vida, é a maneira que nós vivemos. É o caso de Cornélio, que era um homem que o seu estilo de vida era evangelístico. A maneira como ele vivia, ele evangelizava as pessoas sem precisar ficar falando, usando termos religiosos. Ele evangelizava com a sua vida, a maneira como ele vivia, a maneira como ele se comportava. Evangelizar é mais do que levar uma informação religiosa para uma pessoa, é compartilhar o lugar que eu tenho em Deus, o lugar onde eu estou em Deus. Era isso que Cornélio fazia, e é isso que nós todos deveríamos fazer. Se nós estamos em Deus, evangelizar para nós não é uma tarefa árdua, difícil, não é um grande ato, eu tenho que deixar de fazer tal coisa para evangelizar. Não. Se nós entendemos que nós estamos em Deus, que Deus está em nós, você não precisa deixar de fazer nada para evangelizar. É só fazer, só viver. É só viver. É só viver. Eu falei que Deus trabalha conosco em níveis. Usei aqui o exemplo do Salmo 23. Nós chegamos como ovelhas, cansados, sobrecarregados, né? Fiz ali o paralelo entre o Salmo 23 e Mateus 11.
28, quando Jesus diz: vinde a mim, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E essa condição de chegar cansado, sobrecarregado, é uma condição que a maioria de nós chega desse jeito. Eu cheguei dessa maneira 30 anos atrás, um pouco mais de 30 anos atrás, quando eu fui encontrado pelo amor de Deus. Eu cheguei cansado, sobrecarregado, e recebi do Senhor alívio dos meus fardos, dos meus pesos, das minhas cargas. E eu cheguei como uma ovelha sem pastor. Há 30 anos atrás, de fato, eu era uma ovelha sem pastor, perdido, desgarrado, desorientado, sem dignidade nenhuma, e com a vida sendo destruída. E é assim que nós chegamos, ovelhas machucadas, feridas, cansadas, desgastadas. Precisamos ser carregados, e Deus, em seu amor, em sua bondade, em sua graça, Ele faz aquilo que o Salmo 23 diz. Ele nos pega como ovelhas e Ele nos conduz aos verdes pastos, às águas tranquilas, e nesse ambiente Ele vai restaurando, Ele vai ministrando refrigério sobre a nossa alma, vai sarando as nossas feridas, vai curando as nossas dores, vai sarando os nossos traumas. Mas nós não podemos ficar nesse lugar a vida toda, como ovelhinhas, que só querem ser cuidados, tratados das suas feridas. Porque o Salmo 23 mostra um caminho, mostra níveis. Ele diz que aquele que chega como uma ovelha, na sequência ele está no caminho da justiça. O caminho da justiça fala de um lugar de aprendizado. Mateus 11, 29 fala sobre isso. E aprendei de mim. 28 diz: venham a mim. 29 diz: aprendam de mim, para que encontrem descanso para as vossas almas. E o Salmo 23 fala do caminho da justiça, que é um caminho de ensinamento, aonde a gente aprende, aí sim, os valores do reino de Deus. E aí, nesse momento, a gente vai mudando, inclusive, algumas atitudes. Inclusive, o nosso comportamento vai sendo alterado, porque no caminho da justiça a gente começa a perceber: peraí, eu não posso mais me comportar como eu me comportava antes de conhecer a Cristo. Não posso, eu preciso mudar, né? Mas isso vem como entendimento, não vem como uma imposição pelas regras da igreja, da religião. Não, eu, na medida que eu vou sendo ensinado, eu vou entendendo, e isso vai fluindo naturalmente. Então não precisa ninguém dizer como eu devo me comportar. Agora no Renovo, né? Eu estava conversando com um homem lá num dos momentos. Para eles é renovo, para mim é trabalho, né? Porque eles aproveitam os horários vagos para conversar, né? Aí por isso que eu fico com a garganta cansada. Aí: pastor, podemos tirar um tempinho aqui e tal? E fomos conversar num canto, enquanto os outros estavam lá jogando bola. Aí ele disse assim para mim, ele falou assim: pastor, eu, compartilhou algumas coisas pessoais, particulares da vida dele, né? E como ele está feliz com Deus, e o que Deus tem feito na vida dele e tal. Daí ele falou assim: pastor, eu sei que eu ainda tenho que melhorar. Tem uma palavra assim, umas palavras que eu, lá no meu ambiente de trabalho, eu estou assim, de repente escapa, vem aquela e eu sei que está errado. E eu disse: mas por que você sabe? Ele falou assim: porque quando eu solto aquela palavra, dentro de mim já era uma tristeza, não deveria ter falado desse jeito. Eu falei: que bom. Ninguém te repreende? Ele falou: não, é de dentro. É isso, o caminho da justiça fala disso. O Espírito que habita em mim, ele vai mostrando coisas, ele mesmo vai dizendo: não está certo, muda essa atitude. Você levanta a voz com o filho, grita, aí não precisa ninguém nem falar, não é assim que você educa seu filho. Você diz: puxa, pisei na bola de novo. Levanta a voz com a esposa, ou com o marido, né? E aquilo vem naturalmente. E aí você volta e diz desculpa. Você vai aprendendo na medida, a vida que Deus vai ministrando em você vai gerando isso naturalmente. Não precisam de regras externas, não precisa do estatuto de uma igreja dizendo é assim, assim, assado. Isso vai sendo gerado pelo próprio Espírito. É isso que a Bíblia chama de caminho da justiça. As coisas que eu fazia, eu não faço mais, não é porque me mandam,
é porque não fazem mais parte de mim, e que se acontecem, é por acidente, é porque escapou e aquilo me faz mal. Então antes eu pecava deliberadamente, agora quando eu peco, porque crente, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, crente não para de pecar, mas ele se constrange diante do pecado, ele fica constrangido, ele diz, putz, não deveria ter feito isso, meu Deus, me ajuda, me perdoa, me ajuda a vencer isso, eu não quero mais, e na medida que vai caminhando, vai amadurecendo, vai crescendo, vai desenvolvendo, esse é o caminho da justiça. Então, queridos, entre o caminho da justiça, ou melhor, o Salmo 23, depois ele fala lá, e ele segue e termina lá numa mesa de banquete, aonde o meu cálice transborda, onde há óleo sobre a minha cabeça, mas entre chegar como ovelha e chegar na mesa do banquete, tem o que Mateus 11, 28, 29 ensina, é permanecer aprendendo, é caminhar, seguir no caminho da justiça, permanência, lugar de permanência, eu preciso permanecer, perseverar, e na medida que eu vou perseverando, eu vou crescendo, e como diz a Bíblia, de glória em glória, eu vou vencendo, eu vou superando, eu vou crescendo, e hoje eu estou melhor do que ontem, e amanhã minha expectativa é estar melhor do que hoje, até chegar o dia da volta de Cristo Jesus, aonde a obra será completa, e ele mesmo diz, a Bíblia diz, aquele que começou boa obra em vós, é fiel para completá-la, até o dia da vinda de Cristo Jesus, ele é fiel para completar, mas a gente está em obras, nós estamos em obras, mas para isso nós precisamos permanecer no caminho da justiça, e se, como diz o Salmo 23, em algum momento, a gente der uma caminhada pelo vale da sombra da morte, eu não retrocedo, eu continuo, eu me sujeito ao vale da sombra da morte, e me sujeito a Deus, para que a sua vara e o seu cajado me instruam, me ensinem, até que eu saia desse vale da sombra da morte. Então, eu permaneço no caminho da justiça, e eu não retrocedo no vale da sombra da morte, é assim que eu vou chegar na mesa do banquete, é assim que eu vou ter a minha cabeça com óleo abundante sendo derramado, e o meu cálice vai transbordar. Há um caminho, há um processo entre chegar como uma ovelha e terminar na mesa do banquete, que é assim que a gente vai terminar quando Jesus voltar. Tem um banquete esperando por você na eternidade. Amém? E aí eu comecei a falar, e é isso que eu quero desenvolver hoje especificamente, sobre um evangelho de resultados e uma cultura de relacionamentos. Nós, como igreja evangélica brasileira, nós fomos doutrinados nos últimos anos a viver o evangelho de resultados. Eu passei por isso, todos, boa parte de nós. Só que o genuíno evangelho, ele é fundamentado no relacionamento com Deus e relacionamento uns com os outros. O resultado vai aparecer, mas eu não posso pôr o resultado à frente antes do relacionamento. O relacionamento vem primeiro. E nós iniciamos mencionando o exemplo de Ruth e Noemi. Quando Noemi chega e diz para sua nora Ruth que ela iria voltar para sua terra, e despede as suas duas noras, Orfa e Ruth olha para Noemi e diz assim: não, eu não vou embora, o seu Deus será o meu Deus, seu povo será o meu povo, para onde você for eu irei, e se lá você morrer, lá eu morrerei. E ali demonstra o livro de Ruth, a relação entre Ruth e Noemi, mostra o que é uma vida de relacionamento com o outro em Deus, porque Noemi, ela evangeliza a sua nora, através do relacionamento.
é na relação que Ruth diz assim: o seu Deus será o meu Deus. Não houve imposição, pelo contrário, Noemi disse: pode ir embora, você não precisa fazer parte da minha religião. Mas Noemi diz assim, quando Noemi diz isso, Ruth diz: não, eu quero o seu Deus, eu quero o seu Deus, eu quero que ele seja o meu Deus. Nós como pais, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você como pai, você como mãe, os seus filhos ao olharem para o seu estilo de vida com Deus, a maneira como você se relaciona com Deus, eles dizem isso, eles são capazes de dizer assim: pai, mãe, eu quero o seu Deus. Não é porque eu tenho medo de ir para o inferno, não é porque eu quero ficar rico, é porque eu vejo a diferença que Deus faz na sua vida. Então esse Deus eu quero. Muitos filhos de crentes não querem o Deus dos pais. Por quê? Por quê? Tem alguma coisa errada. Um Deus impositivo, um Deus que impõe, um Deus que castiga. Eu não quero esse Deus, eu não quero. Atenção, pai, mãe, como está a sua relação com o seu Deus? Seus filhos estão observando, e um dia eles vão dizer para você: eu quero o seu Deus, eu quero que esse Deus seja o meu Deus. O jeito de Noemi viver fez Ruth escolher. O jeito de Noemi viver fez Ruth escolher. Efésios, o livro de Efésios, eu não vou ler, só vou mencionar, depois você pode ler lá. Efésios 1 e 2, fala que nós estamos em Cristo, assentados em Cristo, nas regiões celestiais. O compilando Efésios 1 e 2, diz que Cristo está sentado nesse lugar, nesse trono à direita de Deus, e Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, como estrado dos seus pés. E esse mesmo compilado diz que nós estamos em Cristo, nós somos em Cristo, nós somos a igreja, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Então nós estamos nesse mesmo lugar que Cristo está espiritualmente. Mas aí eu olho para a minha vida e eu digo assim: não, eu não estou lá ainda. Espiritualmente eu deveria estar lá, a mesa do banquete, aquele lugar onde há unção, onde há vinho transbordante, unção derramando. Mas por que na prática eu não estou? Porque nós vamos nos movendo em níveis, na medida em que eu vou me dedicando, permanecendo, perseverando, eu vou subindo e me aproximando, a minha realidade vai se aproximando cada vez mais desse lugar, aqui na terra. Espiritualmente esse lugar já é uma realidade, agora a gente precisa trazer da esfera espiritual, da região celestial aqui para a realidade terrena. E isso acontece na medida em que nós nos movemos nos ciclos, nas etapas, nos níveis. Quando você vence uma etapa, você sobe de nível e se aproxima mais desse lugar, ou traz mais esse lugar para a sua realidade. E é interessante porque tem gente na dinâmica da igreja, tem gente que de fato, não é porque a pessoa é melhor do que eu, mas é que ela perseverou, ela já caminhou um tanto com Deus, então ela está no nível. Eu posso estar acima ou abaixo dela. E há pessoas com as quais às vezes eu me encontro e elas estão no mesmo nível que eu. Sabe aquela pessoa que você encontra e dá liga? Está no mesmo nível. Mas o desafio é irmos a um nível maior.
E isso não tem nada a ver com tempo de igreja, tem a ver com dedicação a Deus, tem a ver com perseverança e permanência em Deus. E o nosso grande desafio, primeiro, é permanecer no nível que estamos, ou perseverar no nível que estamos, para alcançar novos níveis. Mas nós também temos um desafio de levar pessoas ao nível que nós estamos. Os nossos filhos são um exemplo. Uma experiência compartilhada aumenta a graça de Deus em você. Como é que a gente sobe de nível, pastor? Compartilhando com outros aquilo que eu estou vivendo. Sabia disso? Por que é que eu não cresço de nível? Porque talvez você se acomodou. Não tem nada a ver com o pregador, não tem nada a ver com a equipe de louvor, tem a ver com o seu empenho, com a sua dedicação. Eu cresço de nível na medida, eu subo em Deus, eu cresço em Deus, na medida em que eu vou buscando novas experiências e vou compartilhando essas novas experiências. Você lembra da história que conta no Evangelho de que Jesus estava num lugar, chegaram, vamos arredondar aqui, 10.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, e os discípulos percebem uma necessidade: temos que dar de comer para esse povo. E aí tem ali um jovem, um jovem rapaz, é isso que o texto diz, e ele tem o seu lanche, e o lanche dele eram 5 pães e 2 peixes. Ele está lá para viver a sua experiência, ele está lá ouvindo Jesus pregar, ele passou o dia com Jesus pregando, ouvindo. Chega no final do dia, ele tem, uma das coisas que eu pensei quando eu estava vendo esse texto esses dias, eu falei assim: por que ele não comeu durante, eu teria, quando chegou no final da prega do culto, já tinha comido tudo o lanche, eu teria saído de casa com 2 peixinhos, 5 pão, o contexto era que eles passaram o dia ouvindo Jesus pregando, e aquele cara não comeu, ele não comeu o lanche. Vocês percebem pela minha circunferência que comida não dura muito tempo no meu prato, né? E chegou no final do culto, o irmão ainda estava com o lanche dele, e aí alguém, começa aquele burburinho, temos que dar de comer para esse povo, e ele vai lá e diz assim: eu tenho aqui 2 peixinhos, 5 pães, e ele compartilha. O que acontece na medida em que ele compartilha? A graça aumenta. Se imagine aquele menino olhando e dizendo assim: rapaz, eu dei de comer para 10.000 pessoas. Mas porque ele compartilhou. A graça compartilhada aumenta, primeiro em mim. Um dos nossos problemas é que nós aprendemos que religião, e a gente tem ouvido isso constantemente, religião é de cunho privado, viva a sua vida, não se mete na vida não tem nada a ver aqui. O Evangelho, ele precisa ser compartilhado, deve ser compartilhado. Mas alguns de nós se contentam em chegar numa igreja e dar uma melhoradinha na vida e ficar ali. Mas a gente não melhora, 1 ano passa, 2 anos, pode levantar a mão e falar: pastor, você está errado. Se eu estiver errado, você pode levantar a mão. Se eu estiver errado, você pode levantar e falar: está sendo gravado, eu vou passar vergonha. A gente chega, não conhece a Deus, aí tem uma primeira experiência, a gente fica maravilhado, fica impressionado, sente arrepio, chora, a palavra fala com a gente, o louvor afinado ou desafinado toca nosso coração. 2 anos passa e a gente está cansado, não quer mais nem vir no culto. Por quê?
a palavra já está demorando demais, a mulher já tem que brigar comigo para vir no culto, bem na hora do jogo, do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o que aconteceu no meio do caminho que eu perdi a empolgação? Às vezes o pastor é o mesmo, a igreja é a mesma, os cantores desafinados são os mesmos, mas agora não me empolga mais. Por que me empolgava, não me empolga mais? Porque eu me acomodei. A graça que deveria multiplicar, parou, estancou. Eu via milagres, não vejo mais. Por quê? Olha só, vamos voltar agora para o texto de João. O texto conta que Filipe, que foi um dos primeiros discípulos a seguir a Cristo, né? O texto diz: Jesus está indo para a Galileia, ele decide ir para a Galileia, ele encontra Filipe, ele olha para Filipe e ele diz: siga-me. Filipe segue. Filipe está seguindo, mas ele não se contenta em apenas seguir. Aonde é que está escrito que Jesus disse para Filipe: vá trazer mais gente, vai evangelizar? Algo dentro de Filipe acontece e ele diz assim: rapaz, meu amigo Natanael, eu preciso compartilhar com Natanael. E aí ele corre para Natanael. E qual é a informação que ele leva para Natanael? Ele passa para Natanael uma informação. Perceba, Filipe, imagine você sentado, né, e passa Jesus em pessoa e diz para você: siga-me. Você acha que isso aconteceu assim, sem emoção, sem nenhuma sensação? Eu acho impossível. Porque diz o texto que ele seguiu. Algo aconteceu, mexeu com ele, e ele seguiu. Mas ele está tomado, ele está tão cheio daquilo que aconteceu com ele, que ele diz: eu não posso guardar isso só para mim, eu tenho um amigo chamado Natanael, e esse Natanael está esperando o Messias. E aí ele corre para Natanael, sem Jesus mandar ele evangelizar. Vai chegar o momento do comissionamento lá em Mateus 28, daí Jesus: agora vocês vão. Mas aqui Jesus não disse vão, ele só disse: siga-me, siga-me, vem comigo. Aí ele chega e ele vai até Natanael e ele leva uma informação para Natanael. Qual é a informação? Encontramos aquele que esperávamos. No primeiro momento é só uma informação. Encontramos aquele. Natanael já sabe do que ele está falando. E aí ele complementa a informação, ele diz assim: ele é de Nazaré e é filho de José. Nós já falamos sobre isso aqui anteriormente em outras ministrações. Nazaré não era um bairro, não era uma vila muito bem conceituada entre os judeus. Pensa num bairro aí, numa cidade, numa região que você sabe que é meio estigmatizada. Ali em Curitiba, o pessoal fala bastante ali da Vila Capanema, uma das vilas, né, que é estigmatizada. Uma região do Boqueirão ali não é, né? O pessoal tira sarro. Tem uns amigos meus que dizem: haveria de vir alguma coisa boa do Boqueirão, né? Um amigo meu diz isso. Eu não sou de lá, não sei porquê exatamente, né? Aqui na fazenda tem uns bairros que você diz: eu não vou lá naquele lugar não.
Sozinho não. Nazaré não era muito bem conceituada. A fama de Nazaré não era boa. E é por isso que Filipe leva a mensagem a Natanael, e Natanael, e o texto depois vai dizer isso, que ele era um homem sem dolo, um homem que não se encontrava falsidade, um cara sério, ele era um cara padrão, por isso ele tinha esse conceito. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Encontramos aquele, ele é de Nazaré e é filho do Zé. E aí, quando ele fala filho de José, Natanael sabia quem era José. José, aquele que tem uma fama aí, que casou com uma menina quando estava grávida, que ninguém sabe direito se o filho é dele ou não. A resposta de Natanael não é empolgante, ele não se empolga. Nazaré, filho do Zé. Às vezes a gente vai falar de Jesus para as pessoas, e quando a gente se limita à informação, essa é a reação das pessoas. Não empolga. Não traz empolgação. Mas aí Filipe, ele diz assim: quer saber de uma coisa? Venha e veja. Filipe, ele percebe, ele diz assim: peraí, só falar para Natanael não vai ser suficiente, eu preciso levá-lo para que ele tenha a mesma experiência que eu tive, para que ele sinta o mesmo que eu senti, para que quando ele ouvir da boca de Jesus, ele experimente o que eu experimentei. Filipe convida Natanael para viver a experiência que ele tinha vivido. E aí o texto diz que quando eles chegam aonde Jesus estava, Jesus está lá. Deixa eu dizer uma coisa para você. A sua experiência é a melhor mensagem que você tem para compartilhar. Aquilo que você viveu e aquilo que você vive em Deus. Às vezes a gente acha que tem que saber teologia, conhecer teologia, tem que saber pregar, tem que saber falar. Não. Jesus está no lugar aonde ele te encontrou. Jesus está no lugar aonde ele te encontrou. E quando você leva uma pessoa para esse lugar, essa pessoa vai se encontrar com Jesus que você se encontrou. Eu contei aqui um tempo atrás, e eu vou contar de novo para exemplificar, e eu acredito que você vai entender. Certa feita eu estava num retiro, fui convidado para ministrar num retiro, um pastor amigo meu convidou. Era um retiro que emendava um feriado, era 4 dias de retiro. E aí ele me convidou e eu ia pregar 3 vezes no retiro. E era perto aqui, então eu falei para ele: cara, eu posso ir, mas não posso ficar lá, então eu vou e volto. Como era perto, eu falei: eu vou e volto. Ele falou: beleza. Aí eu fui a primeira noite. E aí eu cheguei, comecei a ministrar para os irmãos, tinha umas 70 pessoas no retiro, e tinha o ano que vem eu vou convidar ele para vir aqui de novo, ele já veio, e vocês já conheceram o figura, quem está aqui com a gente há mais tempo já conheceu, o pastor Mauro Ramos. E o Mauro estava sentado à minha esquerda, ele estava à minha esquerda, bem onde está a Lourdes assim, né, e o Mauro estava lá, e quem
quem não conhece, quando se conhecer, você vai ver, ele é um cara todo desgrenhado, ele é careca de cabelo comprido. Sabe o cara que não tem cabelo e quer deixar o cabelo crescer? Esse é o Mauro. E ele é bem despojado, então o jeans dele está sempre batido, amarrotado, ele é todo desgrenhado. E aí eu olhei, eu não conhecia ele, né? Eu não o conhecia, ele estava sentado no canto, e eu estou ali pregando e ministrando, e como eu era, entre aspas, o principal pregador do retiro, me preparei bem, né? Aí tá, estou ministrando e foi bênção, a primeira ministração foi uma bênção. Mas o Mauro sentado lá, um sujeito estranho, esquisito. E eu olhava para ele, e você sabe quando os irmãos estão cochilando, às vezes a gente dá uns gritos aqui, é para acordar quem está cochilando, viu? O pregador vê. O pregador vê quando a pessoa está ligada, está interessada. Não. E o Mauro, né, os irmãos reagindo, e o Mauro não tinha reação nenhuma. Eu não sabia quem ele era, né? Para mim ele estava lá participando do retiro, era mais uma pessoa participando do retiro. Beleza, vim para casa, lanchei com eles de ir para casa, voltei para a segunda ministração, de novo, foi bênção, Deus fez, né? O pessoal, né, recebeu a palavra, e o Mauro sentado no mesmo lugar, no mesmo canto, com a mesma roupa do dia anterior, e não tinha reação nenhuma. E eu comecei a me incomodar. Aquele cabra, ele começou a me incomodar. Falei, quem é esse cara, né, que tipo não reage, não tem reação nenhuma? Tá perdido. Será que pegaram o cara que estava passando na rua aqui e falaram, entra aí, participa do retiro com nós? Aí eu voltei para fazer o fechamento do retiro, o fechamento do retiro. E foi um charabacaia, foi fogo, foi gente chorando, foi tremendo. E aí eu terminei com o tempo de oração pelos irmãos. E aí o pessoal vindo à frente, orando, né, e tal, os pastores me ajudando, e aquele movimento do Espírito ali, a coisa acontecendo, e o Mauro sentado e não se mexe, cara. Meu Deus do céu, de repente o Mauro levanta, e veio na minha direção. Quando ele veio na minha direção, eu estava orando com as pessoas, eu levantei a mão para orar com ele, né, tipo, quando eu levantei a mão, ele me deu um tapa na mão, baixou minha mão. Fui levar outra mão, né? Fui levar outra mão, ele deu um tapa na minha mão. E aí ele chegou na minha orelha esquerda e ele disse assim: eu te vi andando pela rua de chão, com poças de água, e você tropeçando e caindo de bêbado. E quando ele falou isso, uma TV, uma tela plana abriu-se na minha frente, e ele falando aqui no meu ouvido esquerdo. Abriu-se uma tela plana e o Espírito Santo me levou para 1989, eu lembro o ano dessa noite, porque aconteceu algo que eu não posso contar para vocês aqui, porque é vergonhoso, nessa noite. Foi uma noite que eu saí de um bailão, onde é uma igreja, hoje a igreja Shalom, no bairro Gralha Azul. Eu saí do bailão bêbado, 1989, e eu desci a Avenida Áustria, que é aquela que vai para o Bosa, estrada de chão, tinha chovido, e eu desci bêbado. Eu tinha ido no bailão de calça de agasalho e chinelo de dedo. Olha o estado do cara. E eu vindo para casa bêbado de madrugada, tropeçando e pisando em poça d'água. E ele foi falando, e aquela tela aberta, e aí eu comecei, natural. Ele me levou lá para o lugar do meu primeiro encontro com Deus. E ele diz assim: e eu cuidei de você, para que você estivesse aqui hoje. E aí ele trocou de orelha, e veio para essa orelha. E ele falou assim: lá eu te vi, hoje aqui.
Como é que você está se sentindo aí? Eu estou falando para você do meu encontro com Deus. Quando você fala da sua experiência, você toca no coração das pessoas. Você não precisa ser eloquente, você só precisa compartilhar a vida. Conte para as pessoas o que Jesus está fazendo. Reúna seus filhos na mesa e diga para eles o que Deus fez e está fazendo na sua vida. E eles vão querer conhecer o seu Deus. Não imponha regras, querido. A gente acha que é regra. Não é regra, é vida. O Mauro não prega nada, gente. Eu vou trazer ele aqui de novo, você vai ver, ele não prega nada. Não espere dele pregação. Ele só conta história. Mas são histórias, não são histórias, são experiências, histórias que ele viveu. Quando ele ministra, não tem como você não ser tocado por ele. Filipe, ele diz assim: eu vou levar Natanael para viver o que eu vivi. E olha só, quando Natanael está chegando, o que é que Jesus diz? Eis aí, um homem, um verdadeiro israelita. Aquilo é um elogio. Em quem não há falsidade, em quem não há dolo. Lá na frente Jesus vai confrontar o quê? A falsidade dos judeus, dos fariseus. Ele vai confrontar na sequência da sua pregação, ele confronta a falsidade. Vocês pregam uma coisa, vivem outra, vocês são falsos. E quando Natanael chega, ele diz: eis aí um homem em quem não há falsidade. Ele levanta a bola de Natanael. E aí Natanael diz assim: quem é você? Como assim? Ele diz assim: eu te vi. Quando você estava lá debaixo da figueira, eu te vi. E aí o que Natanael responde? Mestre, tu és verdadeiramente o Filho de Deus, o Rei de Israel. Nós pregamos muito sobre Pedro, o que Pedro diz lá na frente, anos depois, 2 anos praticamente depois, Pedro vai dizer assim, quando Jesus pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Rei de Israel. Natanael, no primeiro encontro, disse o que Pedro ia dizer 2 anos depois. Por quê? Porque Jesus chama ele para a experiência, para a vida. E aí o que Jesus diz? Você está dizendo que eu sou, porque eu disse que te vi, porque eu disse que te conheço. Deixa eu te dizer uma coisa, Natanael. Você e Filipe vão ver coisas maiores ainda. Vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quando você compartilha, quando você se dispõe, você sobe de nível. Filipe tem uma experiência com Jesus. Ele convida Natanael. Natanael vive uma experiência com Jesus e os dois sobem de nível. Não guarde para você o que você tem vivido em Deus. Compartilhe. Comece pela sua casa, estenda para a sua parentela, para os seus colegas de trabalho, fale do que você tem vivido, e na medida em que você falar, você vai viver experiências. Eu disse aqui, vou repetir algo que eu estou declarando como um decreto: se você ousar orar por alguém enfermo no seu trabalho, você vai ver diante de você, sem a pessoa precisar vir aqui para a igreja, você vai ver pessoas sendo curadas no seu ambiente de trabalho, sem precisar entrar num templo e receber a oração de um pastor. Mas ouse fazer isso.
Compartilhe o que você recebeu, compartilhe a fé que você tem, e essa fé vai crescer em você e para você. Mas se você se acomodar, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, eu não aguentaria ficar no lugar onde vocês são melhores do que eu, alguns de vocês são melhores do que eu não aguentaria ficar aí 10 anos sentado na cadeira, ouvindo um gordinho que nem eu pregar, eu já tinha ido embora, Porque se tem uma coisa que cansa a gente, é a tal da religião, gente. Religião é uma praga. Vida com Deus é diferente de religião. Religião cansa, vida com Deus renova. Viva! Experimente essa semana fechar a porta do teu quarto. Experimente fechar a porta do teu quarto e separar alguns minutos para orar, para você ver o que pode acontecer dentro do seu quarto. Experimente. A experiência de Natanael foi maior do que a experiência de Felipe. Mas por quê? Porque Felipe compartilhou. Disse: venha e veja, venha. E assim os dois acessaram um lugar novo. Eu não vou concluir hoje, só vou mencionar aqui para a gente poder orar. Mas a experiência da mulher samaritana. O que foi a experiência da mulher samaritana? Alguém que tem um encontro com Jesus e ousa compartilhar, e uma cidade toda é ganha. Algo sobrenatural aconteceu, porque aquela mulher se encontrou com Jesus e decidiu compartilhar. Mas isso vai ficar para o próximo culto. Isso é uma estratégia para você não faltar o próximo também. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Se possível, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero desafiar você. Deus quer te levar a novos níveis na sua relação com Ele. Deus não quer que você tenha experiência uma vez por semana, num domingo à tarde. Ele quer ser o Deus da sua vida. E a sua vida, a maior parte dela é vivida fora desse lugar. Você vive a sua vida lá, não aqui. É lá que Ele quer. É lá que Ele quer curar, é lá que Ele quer transformar, é lá que Ele quer mudar a realidade, é lá onde você gasta a maior parte, é lá que Ele quer ser o seu Deus, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, é lá que Ele quer fazer milagre em você, é lá que Ele quer usar a sua vida, é lá. Ore ao Senhor, ore, e diga: Senhor, eu preciso ir além desse momento, eu quero ver o que eu não vi ainda, e eu quero levar pessoas a ver o que eu já vi, eu quero experimentar o que eu não experimentei ainda, e eu quero ajudar pessoas a experimentar mais do que eu já experimentei. Acredite, querido, Deus quer ser esse Deus na sua vida. Ele é o maior interessado. Ele é o mais interessado do que você em mudar a sua história, em dar sentido para a sua vida. Mais interessado do que você em mudar a sua casa e usar a sua família como exemplo, como testemunho. Ele está mais interessado do que você. Acredite nisso. E ore dizendo: Deus, eu quero ir além, eu quero experimentar novos níveis na minha vida contigo. Eu quero ir além do domingo à noite. Eu sei que alguns aqui têm compartilhado que não, estão aí no primeiro amor, esperando, ansiosos para estar num momento como esse.
Mas Deus quer ir além, e Ele vai te levar além. Além das informações religiosas, Ele pode ministrar experiências tremendas na sua vida.